Então, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos visitar com entendimento e sabedoria sobre a sua palavra. Pedimos, Senhor, que tudo isso leve, Senhor, nós a mais perto de você. Não a mais conhecimento, não a mais sabedoria humana, mas sim sabedoria que vem do alto, Senhor. Que nos leva aos pés do seu Filho Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. No nome do seu Santo Filho nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Nós continuamos com a exposição do livro de Romanos, falando sobre salvação. Lembrando e recordando, há duas semanas atrás o Lucas falou do capítulo 3, falou de como nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Semana passada a gente falou do capítulo 1, e aí Paulo, ele faz uma longa introdução, a gente vai dar uma recapitulada. Primeiro, relembrando por que Paulo escreve essa carta aos Romanos, como a gente falou semana passada. O primeiro ponto é para apresentar, ele se apresentar, novamente ele não conhecia aqueles crentes em Roma, e apresentar o evangelho que ele prega para aqueles crentes. O segundo ponto é ele queria afirmar uma base missionária, ou seja, uma igreja forte, madura, para que ele vá à Espanha. Ele não tinha ido à Espanha pregar o evangelho ainda. E o terceiro motivo da carta é para resolver um problema pastoral daquela igreja, que era a divisão entre os judeus, os crentes judeus e os crentes gentios. Então, como a gente falou semana passada, no capítulo 1, Paulo ele vai fazer uma longa introdução sobre o evangelho e sobre si mesmo. Ele vai reafirmar a autoridade apostólica dele, dada por Cristo, e ele vai apresentar o evangelho que ele prega. Evangelho esse que a gente pode separar em 3 pontos, para a gente resumir a introdução da semana passada, que o Evangelho é sobre o Filho de Deus encarnado, que foi morto e ressuscitado pelo poder do Espírito. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, poder esse que ressuscita dos mortos, como o Espírito ressuscitou o Filho de Deus. E o Evangelho é revelado nesse Evangelho a justiça de Deus, que não é de condenar o pecador, mas sim de salvá-lo. A gente falou disso tudo na introdução de Paulo, no versículo 1 ao 17. E aí agora a gente está no momento de Romanos, que é o seguinte, como eu falei semana passada. Paulo ele levanta uma alegoria de julgamento, em que Deus se assenta no trono de juiz, e Paulo vai colocar 3 personagens, que representam um todo, personagens genéricos, para acusar essas pessoas. O primeiro a gente falou semana passada, que é aquela lista longa que a gente leu, de vários pecados que Deus odeia. E a primeira pessoa que Paulo colocou ali é o homem gentil. O que seria um homem gentil? O homem gentil é aquele homem que não conhece a Deus nem a sua lei. Então a primeira pessoa acusada no capítulo 1, quando a gente leu semana passada, por Paulo, e ele leu aquela acusação que a gente leu, que os seres humanos que não conhecem aplicadamente a palavra, ou seja, não vão à igreja, ou, enfim, não eram judeus naquela época, eles são indesculpáveis porque Deus se mostra através da natureza. São indesculpáveis também porque, de certa forma, Deus colocou no coração deles o que é certo e errado. A gente leu isso semana passada. Então, Paulo ele apresenta essa primeira acusação contra o homem gentil, o homem que não conhece a Deus, aplicadamente, reveladamente. E agora Paulo ele vai colocar outra pessoa, outro réu nesse banco de julgamento, para ele fazer essa acusação. E aí a gente vai começar o capítulo 2. E a pessoa que ele coloca agora, ele se volta contra, é o povo judeu, de etnia judaica. E aí aqui a gente tem que prestar atenção em 2 coisas do capítulo 2 de Romanos. A primeira é essa: Paulo vai colocar a etnia judaica na parede, acusando-os de serem iguais àqueles homens que não conhecem a Deus. E a segunda é que Paulo vai deixar claro como é justo o julgamento de Deus contra a humanidade. Então vamos lá para o capítulo 2, irmãos. Bíblia em mãos, vamos lá. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5, e a gente destrincha essa parte e a gente segue o resto, tá? Romanos 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade.
Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, como eu estava dizendo, a gente leu semana passada, a primeira pessoa acusada por Paulo diante de Deus foi o homem gentil, aquele homem que não conhecia a Deus ou não conhece a Deus reveladamente. E agora Paulo se volta contra a etnia judaica. Pessoas que conhecem a Deus e sua lei. Ou como Paulo vai falar, acham que conhecem a Deus e sua lei. No verso 1, e aqui onde Paulo fala, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, é onde Paulo ele vira acusação para os judeus. Então pensa que você é judeu lendo essa carta, e você está lendo todas aquelas acusações que a gente leu semana passada. Que o homem sem Deus, ele rejeitou a Deus, ele se entregou às paixões da carne dele, ele fez aquilo que bem entendia, e aí você está lendo aquilo e passa pela sua cabeça, ainda bem que eu sou judeu. Ou ainda bem que eu sou crente. Paulo vira a acusação dizendo, você é da mesma forma. Você acha que julgando essas pessoas que praticam coisas horríveis contra Deus, você se safa do julgamento. Mas você pratica as mesmas coisas conhecendo a lei de Deus. Então, Paulo ele coloca agora o povo judeu nesse banco de réu. Se os judeus acreditavam que por serem o povo de Deus, eles escapariam disso, Paulo diz que não. Então, no verso 1 é onde Paulo vira essa acusação, e ele fala que o povo judeu, ele julga os gentios porque pratica essas coisas horríveis que a gente leu. Mas o povo judeu, julgando essas pessoas, pratica a mesma coisa. No verso 2, Paulo vai falar, entretanto sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Paulo deixa claro que o juízo de Deus contra essas pessoas, contra as pessoas que praticam essas coisas horríveis que lemos, é conforme a verdade. E note que Paulo diz aqui essa palavra verdade. Paulo está falando que a justa lei de Deus é a verdade. Paulo está dizendo que não é como se Deus julgasse o povo ou o mundo pela sua própria vontade, ele julga. Paulo está dizendo o seguinte, Deus julga conforme a verdade. E aí a gente vê um dos indícios que a gente disse antes de começar o capítulo 2. Paulo quer mostrar primeiro como o povo judeu é indesculpável e como é justo o julgamento de Deus. Então, nos 2 primeiros versículos a gente vê já nessa introdução do capítulo 2. No primeiro versículo a gente viu como os judeus, olhando para os gentios, julgam eles, mas praticam as mesmas coisas, e como é justo o julgamento de Deus conforme a verdade de Deus. Verso 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O que a gente tem que se atentar aqui é muito importante. Paulo ele faz uma ligação sobre julgamento. Ele coloca a pessoa que julga o próximo ou outro como simples homem. E aí o ponto aqui é da soberba. Como nós, sendo simples homens, podemos julgar o nosso próximo em relação à soberba. A gente olha para as pessoas que praticam coisas ruins e terríveis contra Deus e os julga. Mas muitas vezes, sendo simples homens, julgando, a gente pratica as mesmas coisas. Paulo está jogando isso na cara dos judeus. E aí ele vai elaborar ao longo do capítulo 2, que como
não é de ser especial essa etnia judaica diante do julgamento de Deus. A gente vai ver, conforme o capítulo rola, que Paulo está dizendo, você, por ser judeu, Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Porque o julgamento de Deus é justo. Então, no verso 3, ele está falando que a gente, ou eles, os judeus, sendo simples homens, julgam as práticas desses homens. E a gente, praticando a mesma coisa, a gente acha que vai escapar do juízo de Deus. Aí no versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Esse homem que julga, que nem passa pela cabeça dele que vai cair sobre ele o mesmo juízo que vai cair sobre aqueles que ele julga, ele ignora constantemente que a bondade de Deus revelada a ele, por meio da lei e da palavra, tem como objetivo levar ele ao arrependimento. Então ele julga as pessoas, pratica as mesmas coisas, acha que vai escapar do juízo e ignora a bondade de Deus. No verso 5, contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Mesmo com a bondade de Deus, tendo como objetivo levar esse homem que representa um todo, representa um povo, esse personagem que Paulo colocou no banco do réu, mesmo com a bondade de Deus tendo como objetivo levar essa pessoa a um coração contrito de misericórdia, ele se mantém com um coração duro, desobediente. A palavra de Paulo, a palavra em português que escolheram para traduzir é obstinado, que persiste, é firme em seu erro. Então, o que Paulo está dizendo é que a cada momento da vida desse homem, quando ele julga novamente, vou ser enfático nisso porque é o ponto de Paulo, julga aqueles que cometem tais coisas, mas mesmo assim comete e não percebe. Ele está dizendo que, à medida que isso acontece e que ignora a bondade de Deus, que quer levar ele ao arrependimento, ele acumula ira sobre si. Porque, novamente, como é justo o julgamento de Deus. E é isso que Paulo vai dizer no versículo 6, no próximo versículo. Paulo vai dizer, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aqui Paulo ele vai começar a fazer ele vai começar a jogar na cara dos judeus algo muito específico. E aí eu quero que a gente preste atenção nisso, irmãos. Quando Paulo está falando para eles que Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento, ou seja, Deus vai julgar, e o julgamento de Deus é baseado na ação de cada um, nos versículos seguintes a gente vai ver que Paulo ele vai trazer um plano de fundo do seguinte: Deus vai julgar cada um conforme suas ações. Eu quero que você coloque isso em mente, irmãos. Paulo está falando o seguinte: se você confia no seu procedimento, se você confia no seu desempenho diante de Deus, vá até Ele. E aí vocês vão ver o seguinte. Versículo 6, Paulo ele começa essa tese dele. Ele vai dizer que Deus ele retribui cada um conforme o seu procedimento. E ele fala no versículo 7 o seguinte: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Paulo ele está sendo claro em dizer que aqueles que persistem em fazer o bem, e aí em persistir em fazer o bem, Paulo está falando que aqueles que por perfeição cumprem toda a lei de Deus, Deus dará glória, honra e imortalidade. Aqui você pode ler, a gente pode ler talvez desatento e falar, ó eu aqui, ó. Eu persisto em fazer o bem e busco glória, honra e imortalidade. Lembra que Paulo está jogando na cara dos judeus que eles confiam no seu próprio desempenho, nas suas próprias obras. Então, Paulo está dizendo que se uma pessoa, qualquer pessoa do mundo que nasceu,
ele nasce e ele não comete pecado algum, é perfeito em lei. Ou seja, não errou em nenhum dos pontos. Um dia que ele morrer e ser julgado, Deus dará imortalidade a essa pessoa. Continuamos. Versículo 8. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Verso 9. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Aí, essa jogada que a gente está lendo, que Paulo está fazendo com os judeus, de mostrar assim, ele fez isso no capítulo 1. Olha esse gentil que comete tais coisas, você é igual. Agora, ele faz a mesma coisa nesses versos. Ele está falando, olha essa pessoa que é perfeita, que Deus vai dar imortalidade. Deus vai recompensar segundo os seus atos, porque Deus é justo. Mas ele coloca o seguinte no verso 8 e 9 que a gente leu. Para as pessoas que buscam seus próprios interesses, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, Deus dará conforme o seu procedimento. Ou seja, haverá ira e indignação, sofrimento e angústia. Talvez o judeu soberbo, ou o crente soberbo, se pega achando que ele é do versículo 7. Que ele persiste em fazer o bem e, portanto, será recompensado com imortalidade, com vida eterna. Mas, e Paulo vai deixar claro isso no capítulo 3, todos nós, e aí nós se colocamos como esses judeus que sabem qual é a lei de Deus, e sabem que existe um Deus, nós somos mais para o verso 8 e 9. Por causa da nossa condição. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e a gente vai ver no verso 13, algo muito interessante, mas vai ser mais para frente. Paulo está falando o seguinte, Deus é justo e recompensará todas as pessoas conforme as suas ações. Se alguém se julga perfeito e diz que persiste em fazer o bem, que se venha diante de Deus para ser julgado e vai receber imortalidade. Mas, para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, ira, indignação, sofrimento e angústia. No verso 10, Paulo ele vai reiterar, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Da mesma forma como a gente falou aqui, Paulo volta a dizer, se você confia no seu próprio desempenho, venha até Deus, Deus vai te recompensar conforme sua ação. E aí, note que sempre quando Paulo fala, primeiro para judeu e depois para grego, Paulo está dizendo que é para todos, sem distinção. Seja você judeu, grego, brasileiro, e por aí vai. Argentino. Por que isso? E como Deus é justo, e isso é muito belo, irmãos. É um atributo do nosso Deus, Ele é justo. E o versículo 11 mostra muito dessa justiça. Por que isso tudo? Porque Deus recompensará as pessoas conforme o seu procedimento. Porque Deus não mostra favoritismo, o verso 11. Como isso é belo, irmãos. É belo e também tem que trazer temor para o nosso coração. O que Paulo está dizendo quando Deus não mostra favoritismo é que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não faz vista grossa. Se você, naquele grande dia, se alguém naquele grande dia se achegar diante de Deus, que não tenha a Cristo, se julgar perfeito e que Deus dará, segundo as suas obras, vida eterna. Por quê? Porque, por vários motivos, talvez você volte para Deus e diga, eu vim para a igreja durante muitos anos, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Você será julgado, ou essa pessoa será julgada da mesma forma como qualquer um outro. Porque Deus não mostra favoritismo para ninguém. Porque Deus é justo. E é justamente isso que é assim que ele termina, nesse plano de fundo que a gente leu. Talvez ficou um pouco confuso e complexo,
Mas é justamente assim, porque Deus não age com favoritismo. Deus não é um Deus que é injusto. Se alguém, portanto, se prontificar diante dele, seguiu a lei e nunca errou nela a vida toda, vai encontrar paz. Agora o parênteses aqui, irmão, para você refletir. Existe alguém nessa condição que nunca errou a vida toda? Que não tem um ponto de erro na sua vida para que Deus o julgue? Os próximos versos, ainda nesse parênteses da reflexão, Tiago ele vai dizer o seguinte no capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, e Tiago ele continua dizendo no restante do versículo 11, que porque aquele mesmo Deus que disse não mate é o que disse não adultere. O que Tiago quer dizer aqui? Da mesma boca que diz não roube, é a mesma boca que diz não pode fazer fofoca. Tiago está dizendo para a gente que se nós julgamos a gente justo, o suficiente para confiar no nosso próprio desempenho e chegar diante de Deus, é melhor que a gente tenha obedecido a lei a vida inteira. Nunca tenha errado. Porque, de novo, no verso 11, Deus não mostra favoritismo. Não é possível se achegar diante de Deus e confiar em sua própria vida. É pedir para ser esmagado pela mão forte do Senhor. Esse é o ponto de Paulo aqui. Paulo ele vai adiante, e agora do verso 12 ao 16. E é muito importante a gente prestar atenção aqui, porque talvez fique confuso. Verso 12. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Paulo vai dizer que todo aquele que peca sem o conhecimento da lei, sem a lei vai morrer. Mas para esses que conhecem a lei, vão ser julgados segundo ela. E aí, novamente, no verso 13, Paulo vai usar desse argumento que a gente está falando o tempo todo, de pessoas que confiam no seu próprio desempenho diante de Deus. Paulo vai falar o seguinte: porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. E aqui a gente vai fazer um parêntese, porque pode parecer confuso quando a gente vai ler o capítulo 3 de Romanos, verso 20. Vamos ler rapidinho o verso 20 de Romanos 3. Romanos 3, 20. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Quando a gente volta e lê o verso 13, a gente acha que Paulo ficou doido. Paulo está se contradizendo no discurso dele. Paulo está falando aqui no versículo 13 que não são os que ouvem a lei que são declarados justos diante de Deus, são os que praticam ela. Mas lá no verso 20 do capítulo 3, Paulo vai dizer que não dá para ser declarado justo sendo obediente à lei. Paulo vai dizer que não dá para ser declarado justo porque pela lei a gente se torna consciente do pecado. Paulo ficou doido? Paulo não ficou doido. Paulo está dizendo o seguinte, novamente, para deixar claro para a gente. O homem que quiser confiar na sua própria obra e se apresentar diante de Deus, se você acha que você é bom o suficiente para chegar naquele grande dia e Deus olhar para você e falar que você é justo, porque você pratica a lei, vai lá. Mas o ponto de Paulo aqui é que ninguém vai ser declarado justo pela sua obediência. Como a gente leu em Tiago, se a gente pecar em um ponto, a gente pecou em todos. Então, Paulo não ficou doido. Paulo está contra a arrogância e a soberba do coração. Justamente pelo início do capítulo, em que nós lemos que os judeus julgavam muito os gentios. Julgavam porque eles não guardam a lei.
E o ponto de Paulo é que, beleza, vocês são perfeitos então, porque Deus vai julgar todos de forma igual. Porque Ele julga segundo a verdade dEle. E o ponto aqui que Paulo está dizendo para os judeus é que ouvir a lei por ouvir não vai adiantar nada. Temos que obedecer ela perfeitamente. E, novamente, é impossível. Verso 14. No verso 14 e 15, Paulo ele é muito engenhoso em versículos. Esses versículos são um pouco difíceis de se entender. Paulo diz assim no verso 14: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Verso 15 mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele vai dizer no verso 13, aquele que a gente acabou de ler, que parece que ele está maluco, que por Deus ser imparcial, ele vai declarar justo aquele que, confiando em seu desempenho, se apresentar reto diante dele segundo a lei. Mas aí o ponto é que talvez a gente olhe para cá e fale assim: Paulo, Deus vai julgar todo mundo conforme a lei dele. Então, o gentio que não conhece a lei, e Paulo já apresentou esse argumento antes, mas ele vai reafirmar aqui. Esse gentio que não conhece a Deus reveladamente, e não conhece a lei de Deus, Deus julgará da mesma forma. Paulo disse que eles são indesculpáveis. Novamente. O que Paulo está dizendo no verso 14? Paulo está dizendo no verso 14 que, novamente, aquele que não conhece a lei pode ser julgado da mesma forma. O que Paulo está dizendo no verso 14? O reformador João Calvino diz assim, eu vou ler aqui, vai estar difícil, é difícil para todo mundo ler dessa forma, mas a gente traduz. João Calvino diz assim, para o verso 14. Ele mostra que a ignorância é apresentada pelos gentios como fútil justificativo, visto que declaram por seus próprios feitos que possuem alguma norma de justiça. Não existe nação tão oposta a tudo quanto é humano que não se mantenha dentro dos limites de algumas leis, visto, pois, que todas as nações se dispõem a promulgar a lei para si próprias, seu próprio alvitre, e sem serem instruídas para agirem assim, é além de toda qualquer dúvida que eles conservam certa noção de justiça e retidão. Vamos traduzir Calvino. Está no coração de todos os seres humanos algum tipo de noção do que é certo e errado diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Novamente, nessa tese que Paulo levanta, e aí a gente está falando do começo, lembra que a gente falou do capítulo 3, o Lucas falou, e como nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Paulo ele vai fazer, como a gente viu no capítulo 1 e agora no capítulo 2, Paulo está mostrando como nós somos indesculpáveis desse julgamento. Sem Cristo não há desculpa e não há quem se torne justo. Novamente usando as palavras de Paulo, porque Deus não mostra favoritismo para ninguém, porque Ele é justo. Então Calvino está dizendo para a gente, explicando esse versículo, que mesmo a pessoa que não conhece a Deus, que nunca ouviu falar de Deus, ele, no seu coração, de certa forma, tem uma noção do que é certo e errado diante de Deus. E por isso é indesculpável. No verso 15, Calvino vai dizer o seguinte de novo. Notemos como Paulo define a consciência de forma judiciosa. Adotamos, diz ele, certos argumentos com o fim de defender certo o curso de ação que assumimos, enquanto que, por outro lado, há outros que nos acusam e nos convencem dos nossos malfeitos. O que Paulo está dizendo aqui? O que Calvino tenta explicar? Quando Paulo diz que a consciência desses que não conhecem a lei de Deus, mas tem uma certa noção do que é justiça, Paulo está dizendo que a consciência dessas pessoas, ora acusa elas, às vezes acusa e às vezes a defende. O que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a consciência de todo mundo
age de duas formas. Às vezes a consciência, a nossa consciência, confirma as nossas ações maldosas, e às vezes a nossa consciência nos reprime por essas ações. Para todos. Paulo não está fazendo distinção de ninguém. Novamente, para a gente colocar em mente o que Paulo está dizendo no capítulo 1, do verso 18, perdão. Até o 20 do capítulo 3, todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Se alguém sem Cristo, por mais perfeito que seja, se apresentar diante de Deus para ser julgado naquele grande dia, vai ser condenado. E mesmo assim, alguém que se apresente diante de Deus, que nunca ouviu a palavra revelada, é indesculpável, porque no capítulo 1, novamente, Deus se fez mostrar por meio de sua criação. E agora Paulo está afirmando novamente, todos têm noção do que é certo e errado. Certa noção tem. Mesmo que não seja isso revelado à sua consciência. No verso 16, Paulo diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho declara. Paulo lhe mostra que Deus julgará a todos, e todos os segredos dos homens por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus um dia ele vai se assentar no grande trono e julgará todos os seres humanos. E aqui o ponto é, todos os segredos dos homens. Deus vê tudo, irmãos. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Paulo quer sim trazer esse senso de temor no coração de quem lê. Porque por mais, novamente, como a gente leu, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. A justiça de Deus revelada não é a condenar o pecador, é ao salvá-lo. Nós sabemos disso. E esse é o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia. Deus quer te salvar. O ponto que é antes do Evangelho é que, e aí a gente volta para duas perguntas. O ponto que é antes desse Evangelho revelado é, do que nós somos salvos? Algumas semanas atrás, esse mesmo capítulo ele foi exposto para os adolescentes, e eu comecei com duas perguntas para eles. A primeira é, do que Jesus veio nos salvar? A gente parou para pensar nisso, irmãos? Ou a gente acha que, tipo assim, Jesus me salvou, do quê? Da condenação. Para a segunda pergunta, se Jesus veio nos salvar da condenação, de quem Jesus veio nos salvar? E aí a resposta é loucura do Evangelho, irmãos. Jesus é enviado para salvar pessoas de quem? De Deus. Deus envia o seu próprio Filho para salvar pessoas dele mesmo. Porque a condenação é por meio da mão de Deus. Então a primeira loucura que a gente vê desse Evangelho é, Deus estava tão bravo com a humanidade por ter pecado, que ele vira para o filho dele e mata ele. Para que ele não matasse a humanidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e para a gente seguir, para a gente entender bem, que ninguém é, novamente, para a gente repetir, ninguém é indesculpável. Deus julgará sem favoritismo. E aí, para a gente entender salvação e o que é antes dela, porque nós entendemos que é por meio da fé e da fé somente em Cristo. Então, Jesus nos salva da condenação eterna, condenação esta que vem por meio de Deus. Vamos continuar. E agora é muito importante que a gente preste atenção. Do versículo 17 até o final do capítulo 2, Paulo ele vai continuar a sua acusação contra esse povo judeu, usando dois símbolos fortes da lei judaica. Mostrando assim, e aí é muito importante que a gente preste atenção nisso, que Paulo está falando para esses judeus que ser judeu
Ser descendente de Abraão não transmite salvação automaticamente para ninguém. Novamente, apoiado nessa tese de Paulo de que nós não conseguimos seguir a lei completamente, Paulo ele vai mostrar para esses judeus que estão lendo essa carta, e para a gente hoje, crente, se a gente fizer uma conversão rápida do que Paulo está dizendo, que ser judeu, por ser judeu, não adianta de nada. Paulo vai dizer no verso 17 ao 24. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que abomina ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo endurece a acusação. Paulo ele vai agora apontar a hipocrisia desses judeus. Quão hipócritas eles são, porque eles se acham superiores por terem um relacionamento especial com Deus, por serem o povo da aliança. Paulo vai dizer isso no verso 17. E ele vai continuar essa acusação contra a hipocrisia, dizendo, vocês se acham superiores porque são instruídos, conhecem a lei de Deus. Vocês são convencidos que são luz para os cegos, para aqueles que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, conhecendo a lei na forma do conhecimento da verdade. Você ensina os outros isso. E esse judeu ele está ávido em ensinar a lei. Esse é o ponto de Paulo. Como ele ensina a lei bem, ele se acha superior por ensinar e saber aquilo que é certo, e instruir os cegos, e instruir as crianças. Paulo vai fazer a pergunta, você ensina tão bem os outros, por que você não ensina a si mesmo? Porque no fundo, você comete as mesmas coisas. Porque, de novo, todos são indesculpáveis. E aí Paulo está dizendo o seguinte, por você ter a lei de Deus, por você conhecer o que é certo e errado, por você saber da Bíblia e não cumpri-la, mas ensinar aos outros, Paulo está dizendo no verso 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo está dizendo que os que não conhecem a Deus blasfemam o nome dele por causa desse tipo de pessoa. Por causa da hipocrisia do povo judeu. E, novamente, a gente pode ser acometido pela essa hipocrisia, irmãos. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Então, a primeira acusação que Paulo endurece é contra essas pessoas que, por achar que conhecem a lei, e são ávidos em cumpri-la e ensiná-la, mas erram no seu coração. Ou têm práticas que vão contrária a um mandamento ou dois. Paulo está dizendo que eles são hipócritas por causa de sua soberba. Por achar que são melhores que outros. E ainda Paulo vai além, novamente no versículo 24. Paulo diz que Deus é blasfemado por esse tipo de conduta. Porque imagine, você diz que é crente, ou aquele que diz que é judeu, e é ávido e persiste em instruir as pessoas ao seu redor, mas erra com vontade em outros aspectos. O que o descrente olha isso e pensa? Paulo está dizendo isso, que Deus é blasfemado. O nome de Deus é colocado em blasfêmia. Esse é o primeiro ponto em que Paulo endurece a acusação contra a lei, porque os judeus se consideravam melhores por ser o povo de Deus e ter a lei. Paulo está dizendo que ouvir por ouvir, ter por ter, não adianta de nada.
Não é transmitida automaticamente salvação para ninguém. O segundo ponto em que Paulo vai tocar é da circuncisão. Novamente, Paulo está acusando, com dois símbolos muito fortes do judaísmo, a lei e agora a circuncisão contra esse povo judeu. Paulo vai dizer do verso 25 ao 29. A circuncisão, de fato, tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão aquela que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e pela circuncisão do coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Paulo está atacando a circuncisão e como o povo judeu se achava superior, salvo, firme, por causa de sua circuncisão. Paulo está dizendo o seguinte: do que adianta ser circuncidado e não praticar a lei? Do que adianta você ter esse símbolo da aliança com Deus e não ser praticante da lei, e não ser perfeito nela? Paulo está dizendo que, e aí a afronta de novo contra a soberba desse povo judeu. Se alguém que não é circuncidado, novamente, sabendo aquilo que é certo e errado, cumpre a lei de Deus segundo o seu coração, esse é considerado circunciso, não você. Não você que é povo judeu especial, como você acha. Porque o argumento de Paulo aqui é que, para Deus, o que importa não é nada físico. Símbolos são somente símbolos. Para Deus o que importa é a circuncisão do coração, que vem pelo Espírito e não pela lei escrita. Pelo Espírito, Paulo está avocando como os romanos foram convertidos. Novamente, como a gente diz no capítulo 1, como a gente disse no capítulo 1, na introdução, a igreja de Roma ela se inicia por aqueles judeus que foram para a festa de Pentecostes. Pedro prega a eles e eles são convertidos e voltam a Roma. Paulo está avocando isso novamente no versículo 29. Paulo está falando, lembra do Espírito que vocês viram em Pedro, que pregaram a vocês, e vocês chegaram ao conhecimento do Cristo. Essa circuncisão do coração vem por meio desse Espírito, não por meio da lei escrita. Paulo vai dizer depois, no capítulo 6, se eu não me engano. Porque lembra que a gente falou também, Paulo não era uma unanimidade naquele tempo. Tinha gente que gostava dele, tinha gente que não gostava. E a principal acusação contra ele é que ele minimizava a lei e dava licença para pecar. Essa é a principal acusação contra Paulo. Paulo está dizendo, e Paulo vai dizer no capítulo 6, que por isso a lei é diminuída, ou a lei é má. Não, mal somos nós. A lei aponta o que é certo. Porque a lei aponta o que é certo, nós somos maus, porque não conseguimos cumprir ela. Para a gente terminar esse combo de salvação, de indesculpabilidade diante de Deus, e de como Deus nos salva diante de Cristo, a gente vai pular para o verso 9 do capítulo 3. Novamente, semana passada a gente falou no final do capítulo 1, Paulo coloca o primeiro réu, que é aquele povo gentil, que não conhece a Deus, para ser acusado. Paulo o acusa. Como a gente viu agora, Paulo acusa esse povo judeu com todos os argumentos que ele levantou. E aí Paulo agora vai colocar toda a humanidade nesse banco. Judeu, grego, brasileiro, argentino, como diz o Lucas, qualquer um.
E Paulo vai dizer o seguinte, versículo 9 do capítulo 3 de Romanos. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Vírgula aqui. Quando Paulo está falando debaixo do pecado, ele mostra como o pecado ele tem poder de aprisionamento sobre as pessoas que não têm a Cristo. Então Paulo está dizendo que sem Cristo, todos nós, independente da nacionalidade, independente de onde convive, se você vai à igreja e não tem a Cristo, você está debaixo do pecado. Por estar debaixo do pecado, Paulo vai continuar no verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Paulo termina essa parte de justiça de Deus, da ira dele, falando tudo o que ele disse para a gente aqui. Todo mundo diante de Deus cala a boca. Porque a lei de Deus é justa. Ninguém bate no peito diante de Deus e fala, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Deus vai chegar com uma carta e falar, você errou naquilo, aquilo. Porque, e novamente, como a gente disse, a lei serve para apontar para a gente como nós somos imperfeitos. Paulo vai dizer isso no capítulo 6. Paulo vai dizer como o nosso pecado ganha força com essa imperfeição. E aí Paulo termina como a gente já leu. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Dito tudo isso, capítulo 1 e 2, o que a gente tem que guardar na nossa mente? Como a gente é incapaz de satisfazer o padrão de Deus, irmãos. Nós somos coitados, miseráveis. Como Deus olha para a gente, e muitas vezes nós somos rebeldes e insolentes. Deus fala o que é errado, mostra o que é errado, e nós preferimos fazer o mal. Diante disso, como nós confiamos em vida eterna? Quando nós chegamos diante de Deus, sabendo disso, sabendo que nós somos miseráveis, que confiança nós temos na nossa vida diante de Deus? Quem vai chegar diante dele confiando nas suas próprias obras? Só há um jeito de escapar do castigo divino, irmãos, nós já falamos. Crer no sacrifício de Cristo. Porque essa confiança é transferida. Aquele que crê em Cristo, é convertido pelo Espírito Santo, começa a andar nos caminhos de Deus, troca a confiança. Ele diz, eu não confio mais nos meus atos diante de Deus para me justificar. Eu não chego diante de Deus batendo no peito e dizendo, Deus, eu orei 3 horas essa semana. Deus, eu fiz milhares de jejum, como eu sou santo. Aquele que é salvo por Cristo, troca a confiança, diz, em nome do seu Filho eu chego. Porque Deus só aceita um sacrifício. Dito tudo isso, a gente falou muito de condenação, a gente falou muito sobre o Evangelho. E esse é o ponto, irmãos, e isso que vocês guardem. Ninguém se salva. Não há poder no homem para se salvar. Deus é misericordioso. Não há mérito nosso nessa salvação. Não há como a gente acrescentar mais um pouco. É Cristo.
Porque nós nos achegamos diante de Deus pelo sangue do Filho dele. Novamente eu repito, se não confiarmos nesse sacrifício, se não crermos em Cristo, nós seremos surpreendidos naquele grande dia. E evocando as palavras de Paulo novamente, Deus não age com favoritismo. As aulas que a gente faz aqui, eu entendo que elas não buscam aplicar objetivamente a palavra, elas buscam explicá-la. Mas me permitindo nessa função de aplicação, para que a gente reflita um pouco, e aproveitando que hoje é ceia do Senhor, quando Cristo diz para que a gente relembre, toda vez que a gente se reúna, esse relembrar é sobre esse momento. Quando tomamos do pão e do cálice de Deus, nós estamos dizendo no nosso coração, e esse deve ser o Espírito: Deus, eu não confio em mim mesmo diante de você. Eu não me apoio sobre a minha própria justiça. Não importa quem eu seja, não importa quantos anos de igreja eu tenha, eu tenho que confiar em Cristo, porque é por meio dele. Então, ao tomar esse pão e cálice, a gente lembra que Cristo morreu porque nós somos fracos, pobres, cegos, nus. E que o Deus Santo teve que se fazer homem e morrer na cruz para trocar de lugar com a gente, para que nós fôssemos agora santos diante dele. É isso, irmãos. Expomos o capítulo 1, o capítulo 2, falamos até o meio do 3, o Lucas falou do restante de 3, da justificação por meio da graça, mediante a fé. E que vocês fiquem com isso em mente. Não dá para confiar na gente. Esse é o ponto de Paulo. Confie em Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, irmãos. Se nós chegarmos diante de Deus sem Cristo, Ele nos rejeita. Ele nem olha a nossa cara. Ele vai olhar, vão bater na porta de Deus assim: Deus, tudo bem? Tem Cristo aí? Não. Tchau. E pelo contrário, por mais miserável que nós sejamos, se nós batermos na porta e haver Cristo, confiança nele, Deus nos aceita e nos recebe. Esse é o ponto. Espero que a gente tenha sido claro. E aí agora eu abro para dúvidas enquanto eu bebo água, tá? Porque a boca está seca. Espera um pouco. Fala no microfone para a gente estar gravando a aula. Então, irmão, eu sempre quis entender uma palavra que Paulo falou. Eu não sei no momento livre, mas ele disse assim: que miserável homem que sou, que o mal que não quero fazer, esse eu faço, e o bem que quero fazer, esse eu não faço. É exatamente esse ponto, irmão. E aí, Paulo, especificamente nessa passagem, ele está falando de como ele é escravo do desejo mal diante do coração dele. Entende? E aí a gente aplica na nossa própria vida. Como nós somos iguais a Paulo e iguais a todos os seres humanos. Nós somos crentes e crentes em Cristo Jesus. Sabemos o que é certo e errado diante de Deus. Mas por mais que nós busquemos confiadamente, todos os dias, não pecar, eventualmente a gente peca. É isso que Paulo está dizendo. Porque, e esse é o ponto, nós somos imperfeitos em natureza. E aí é que Paulo vai dizer, quando ele vai citar o arrebatamento, é que quando nós somos aos ares, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. O que Paulo está dizendo? Nossa natureza será trocada. No dia em que Cristo voltar, e aí Paulo está dizendo uma coisa muito ruim para a gente: essa luta contra o pecado que a gente tem vai durar até o fim das nossas vidas. Nós nunca nos encontraremos satisfeitos e perfeitos em nós mesmos. Tipo, não tenho mais nada para resolver diante de Deus, agora é só seguir o jogo. Não. No dia em que nós formos até Cristo viermos até nós trocaremos essa natureza. Deus vai dar uma natureza incorruptível para a gente, como é o Filho dele. Faz sentido?
Pode perguntar, irmãos. Oi? Tem uma parte aqui que você falou sobre a circuncisão. É só para explicar mais ou menos que a circuncisão só tem valor se praticado, né? Acho que muitos assim leem a circuncisão, mas o que é circuncisão? Uma pergunta assim, só para os da classe aqui entenderem um pouquinho, para ficar mais claro, né? Uhum. Circuncisão é muito importante para os judeus, né? Sim. Mas agora nós sabemos que se não praticar a lei, não tem valor. Mas circuncisão, só para dar uma explicação simples para todos. Quando entender? Deus chama Abraão, ele pede que Abraão faça algo nos homens meninos, né? No seu nascimento. Ele pede que haja uma marca na carne desses homens para mostrar a aliança de Deus para com Abraão. Então, a circuncisão era uma marca na carne do homem, mostrando que Deus fez uma aliança com Abraão. E aí é justamente isso que Paulo está dizendo por vocês terem essa circuncisão, não quer dizer que vocês são filhos de Deus. Porque vocês carregarem essa marca na carne de vocês, não quer dizer nada. E aí Paulo vai dizer, Paulo não, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, mas em Hebreus vai dizer que filho de Abraão de verdade é quem crê em Cristo. Não é filho, não é judeu. Então, o que Paulo está falando aqui para a gente, circuncisão é isso, é essa marca que Deus pede a Abraão que faça nos meninos, mostrando que aqueles meninos são de Deus, que isso não quer dizer nada se nós não praticarmos a lei, estarmos diante de Deus. Então, é isso que é circuncisão e esse é o símbolo. Fazendo uma aplicação rápida, talvez o símbolo de circuncisão que nós temos hoje é o batismo, essa aliança. Mas agora o batismo é a aliança de Deus com Cristo, que agora tem efeito em nós. Então, o que Paulo está dizendo se você é batizado, ou se nós formos batizados, e não agirmos segundo a vontade de Deus, de que adianta? Esse é o ponto. Certo? Sim, era retirado o prepúcio do pênis do menino no 8º dia de vida, se eu não me engano. Essa era a marca que Deus pediu para Abraão para que fosse a aliança dele com o povo. Graças a Deus, não tem mais, é verdade. A gente tem aqui no versículo 23, né, do capítulo 3, que todos pecaram, né? E aí a gente entende que a criança, inclusive, ela nasce em pecado. Agora, uma dúvida que eu tenho é se existe um momento que essa criança passa a ter consciência do pecado. Como que a gente entende isso? Que um bebê já é pecador, ele precisa ter essa consciência do pecado, a criança? A criança, até certo momento, ela não tem consciência de nada, né? Nem do mundo ao seu redor, nem de quem é a mãe dele ou o pai. A gente entende, em teologia, que a partir do momento, antes desse momento de consciência da criança do que aquilo que é certo ou errado, Deus não toma isso como julgamento para ela. Então, por exemplo, se uma criança, e infelizmente a gente vê isso acontecendo no mundo, essa morte durante o parto, ou até uma criança pequena quando morre e vai se encontrar com o Senhor, Deus não a julga segundo o seu pecado, porque ela não teve consciência de saber o que é certo e errado. Então, por esse motivo, Deus a toma para si, para o céu. Mas o ponto desse é muito importante, e todos pecaram, e aí Paulo está colocando nesse conglúrio crianças. Então, por isso é muito importante, o pastor tem falado isso há muito tempo, da evangelização dos nossos pequenos. Porque a partir do momento que eles tomam consciência do pecado deles, Deus já o julga. Então, eles têm que se arrepender e crer em Cristo somente. Então, o ponto a criança, quando é pequena, o bebê, ele não tem consciência do seu pecado, então Deus não toma isso como verdade. Deus não vai julgar segundo o pecado dela. Mas a partir do momento que ela toma consciência do que é certo e errado, Deus já a julga. E aí há a necessidade de pregar o evangelho para essa criança. Para que na consciência dela, ela saiba que não pode confiar nas suas próprias obras diante de Deus, mas tem que confiar em Cristo. Fez sentido? Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. A gente entende uma coisa que Satanás ele conhece a Bíblia de capa a cá. Ele só não recebe Jesus como Salvador, porque a ele também
a condenação não tem mais o reversível, né? E aí a gente olha para o sistema desse mundo, a gente vê que precocemente as crianças elas já são induzidas a intencionalmente agir de uma forma. Então, acho que o sistema desse mundo já tenta extrair isso da criança. Então, a partir do momento que a gente vai identificando que a criança fez algo e sabia que estava fazendo, por isso da importância de estar falando sobre o pecado e sobre receber Jesus. Que a gente, às vezes, é criança, aí está com ele a cada dia, não precisa falar, ou isso, aquilo, e aí é complicado, porque a partir do momento que ela tem consciência, ela precisa se arrepender, como foi dito aí pelo Ab. É isso mesmo, e aí a importância, novamente, o pastor já falou várias vezes, falou novamente, da gente evangelizar os nossos filhos, irmãos. Eu não tenho filho ainda, né? Mas evangelizar os nossos netos, filhos, sobrinhos, porque por a gente ver crescer, a gente acha, e aí é um sentimento natural de pais e por aí e afins, que não há mal nessa criança ou nesse adolescente quando vai crescer. E a gente leu aqui que todos estamos numa condição de rejeitar a Deus. Se não é a graça, por meio da fé, nós somos condenados. Por isso é muito importante que a gente guie os nossos pequenos no caminho do Senhor. É de extrema importância. Se for para a gente gastar todas as nossas energias com um ponto dentro da igreja, é para pregar o evangelho para as crianças. E tem que ser pregado. Para no momento que eles tomarem consciência e crendo que o Espírito Santo vai falar no coração deles, eles se convertam, eles creiam em Cristo. A gente tem a ação muito de subestimar o entendimento das crianças. A gente acha que eles não entendem muita coisa, ou que eles entendem parcialmente. Se você sentar para conversar com uma criança de 5 anos, você sabe que ela presta atenção em tudo, entendeu de tudo. Então é muito importante que a gente guie as crianças nesse caminho de pregação do Evangelho, de entendimento de quem é Cristo, entendimento de como nós estamos diante de Deus, de que sem Cristo nós somos julgados e condenados, mas com Cristo nós somos filhos. Então esse é um ponto muito importante. O Lucas salientou um versículo que é muito importante nesse contexto. Paulo vai falar no capítulo 17 de Atos, versículo 30. Paulo está falando ali em Tessalônica, ele fala o seguinte: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. É assim com a criança. Nesse tempo de ignorância, Deus não leva em conta esse tempo. A partir do momento que ela toma consciência do seu pecado, daquilo que é certo e errado, Deus já pode a condenar e, portanto, é necessário que ela creia em Cristo. Amém? Tem um ponto importante também, que às vezes a gente é induzido ao erro, no sentido de a gente olhar, às vezes, entre aspas, a bondade daquela pessoa. Ele é bom, olha que bonitinho, olha, isso daí, né, diante do que a gente viu nesses dias de aula, a gente vê que isso é um grande engano, porque, como foi dito, todos nós somos indesculpáveis e precisamos de Jesus. Então, essa aparente bondade é só aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus, todos são pecadores. É isso, e aí tem aquela fase, né? Nossa, aquela pessoa é tão boa, só falta Jesus, né? Não, falta tudo, né? Falta o próprio Cristo. E é esse o ponto mesmo, nossas obras não são confiáveis. Como o Tiago disse, e a gente já falou aqui, se a gente erra em um ponto, a gente errou em toda a lei. Então tem que prestar atenção nisso, e novamente a gente volta para a pregação do Evangelho. Tem que pregar o Evangelho, irmãos. As pessoas elas serão salvas por Deus, a pregação do Evangelho. E é esse o ponto. Amém? Não é nem pergunta, é o provérbio, né? Ensina a criança inocente, para quando ela crescer, não se desvia, né, do caminho. Então, é muito importante. Não é nem uma pergunta, era só uma colocação. Exatamente. Ainda sobre as crianças, aqui em Provérbios 20:11, diz assim, ó: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta.
Então, a gente entende que tem criança que, pelas atitudes da criança, já vê como que a criança crescer, como ela vai ser. Tem criança a criança fala, não tem maldade, mas tem criança que você vê que a criança ela é má. Ela tem uma índole má. Por isso a necessidade que você falou de pregar Jesus. Isso é muito sério com criança. Sim, sim. E aí entra no ponto que a gente conversou também. E aí, por mais bom que você ache que seja seu filho, seu sobrinho, seu neto, pô, ele é bonzinho, ele me ajuda em casa, ele precisa de Cristo. Diante de Deus, essa bondade não é nada. A Bíblia vai dizer que cada ação nossa que a gente tenta fazer dessa justiça é trapo de imundícia, é lixo. Deus vê essa bondade fora de Cristo como nada. É igual eu falei, bateu na porta de Deus, tem Cristo? Não tem, Deus fecha a porta e já era. Ah, mas do outro lado, não se importa, tem Cristo. Agora eu abro e venho. Então esse ponto é muito importante. A gente já é 9h40, se alguém tiver alguma pergunta muito importante a gente responde, senão a gente vai terminar aqui. Amém? Tudo certo? Então vamos orar para que a gente tenha um bom culto, para que Deus abençoe a nossa semana. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou o nosso coração. Pedimos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor escreva no nosso coração essas letras, Senhor, para que a gente guarde essa lei pertinho da gente. Nós pedimos, Senhor, e declaramos o quão miseráveis nós somos sem seu Filho. Nós precisamos dele para tudo. Nós precisamos de Jesus Cristo para tudo, Senhor. Nós nos achegamos a você nesse domingo de culto de ceia, com Cristo, Cristo somente. Nós não confiamos nas nossas obras, Senhor Deus. Nós confiamos na obra do seu Filho, que foi santo até o final. Abençoa o nosso culto, Senhor. Ouve a nossa oração e louvor. Planta a semente do Evangelho por meio da pregação no nosso coração. Que dê fruto, Senhor, e que o Senhor os colha. Em nome do seu santo Filho nós oramos e agradecemos. Amém, irmãos. Deus abençoe, viu?